Oi, gente. Eu sou a Patrícia, trabalhadora do NEOB. Estou aqui para fazer uma palestra compacta. E o tema de hoje é Pedro, a superação. O tema foi escolhido por causa das atitudes. E Pedro foi um dos apóstolos mais importantes que Jesus escolheu. E foi uma pedra angular, vamos dizer assim. Pedro foi um dos primeiros escolhidos, ele e o seu irmão André. Jesus já tinha passado 40 dias no deserto e depois ele se encaminhou para a Galileia. E no mar da Galileia ele encontrou Pedro e André e os chamou para o acompanhar. E aí começa a jornada de Pedro juntamente com Jesus. Ele está em muitos e muitos trechos dos evangelhos. A gente sempre vê uma pincelada da presença de Pedro. E Jesus teve esse contato muito íntimo de Pedro, né? Tanto que ele se instala na casa de Pedro, ele tem uma familiaridade. E um dos pontos cruciais, eu acho, é quando Jesus encaminha os seus apóstolos no povoado de Cesareia de Filipe e diz para eles divulgarem o evangelho, divulgar a palavra de Deus. E os apóstolos vêm no final do dia e Jesus pergunta para ele: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Aí alguns dizem que o Senhor é João Batista, mas João Batista já morreu, eles estão confusos. Uns dizem que são Isaías, outro ou profetas. Na verdade, é uma confusão de histórias, confusão de pensamentos indefinidos. E Jesus pergunta para ele, para os apóstolos: e vós, quem dizes que eu sou? Aí eles ficam mudos, né? E dentre eles responde Simão: eu disse que o Senhor é o Messias. E Jesus olhou para Pedro e disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. A gente percebe essa conexão de imediato que Pedro teve com a espiritualidade. Como foi tão importante, dos 12, foi o único que respondeu isso. Então, a gente percebe o enlaço. E depois desse momento, Jesus diz assim, que ele precisaria que eles iriam para Jerusalém. E Judas Iscariote: sim, mestre, vamos para Jerusalém, porque ele estava já com 1000 coisas na cabeça dele, achando como é que ele iria divulgar o Cristo, como o Cristo iria tomar o poder, né? E Jesus, já sabendo, já entendendo a cabeça de Judas, disse: mas Judas, o filho do homem será rejeitado entre as autoridades, será humilhado e morto. E com essas palavras de Jesus tão impactantes, Pedro ficou com aquilo remoendo dentro dele. Aquela inquietude, aquela angústia, porque quem não sofre, né? Vamos dizer, quem não sofre com palavras tão duras daquele que a gente ama tanto e que vai acontecer isso? Então ele acha no íntimo dele que ele tem que, com os outros, defender Jesus, não deixar ele ser encaminhado por covil. Não levar ele para um lugar desse, se isso já vai acontecer. E aí é muito lindo que Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, você pensa com a cabeça dos homens. Você não pensa como Deus pensa.
O demônio está falando através de você. Afasta-se de mim, Satanás. E Pedro se assusta, né? Quem não se assusta? Então a gente vê a elevação nesse momento e a queda do orar e vigiai, sabe? Como Jesus diz, orar e vigiai. Não temos o controle sobre a vida. E é isso que o Cristo está falando. E quando ele fala, que eu acho que uma das partes imprescindíveis é a Santa Ceia. Que ele diz assim, que ele, Pedro, pode morrer com Jesus, que ele vai em qualquer lugar onde o mestre for. E ele diz, hoje, Pedro, antes que o galho cante 3 vezes, você irá me negar. Disse, mas não, mestre. E quando Jesus é preso, naquele momento, naquele terror, aquele movimento, aquela explosão de sentimentos, que Pedro corta a orelha do soldado, e Jesus é preso e ele sai correndo, enlouquecido praticamente, atrás, né? E quando ele vê Jesus naquele momento, 3 pessoas observam ele e diz assim, a primeira diz, eu conheço você, você estava junto com esse homem, e ele nega. O terceiro fala praticamente, você também estava junto com ele nega. E a terceira vez a pessoa fala, ele nega. Ele negou 3 vezes. E depois o galo cantou. Quando o galo cantou, ele se lembrou, ele olhou e viu o olhar do Cristo olhando para ele. O mundo desabou, né? Pedro saiu correndo e chorou, com uma dor sufocante. Então percebemos que Pedro foi o mecanismo da espiritualidade. Percebemos que o Pedro foi a invigilância, querendo, e Pedro negou Jesus. No momento da queda, do medo, do sofrimento. Porque sabemos que os soldados romanos são homens muito brutos. Sabemos que as atrocidades que tinha, e conviver numa sociedade daquela, você de estar de peito aberto e dizer que sim, é coragem para poucos. E foi a derrocada de Pedro nesse momento. Mas por isso mesmo que eu escolhi. Porque como Chico dizia, hoje eu caí, mas amanhã eu me levanto. E Pedro mostrou que ele é a pedra. Que quando Cristo disse que ele seria a pedra essencial para a igreja dele, Pedro fez por merecer. Dentre eles, que era o homem mais simples, foi o mais importante para eles, foi o apoio de todos os apóstolos, com exceção de Judas Iscariotes, que já tinha se matado, mas Pedro montou a casa do caminho, montou uma casa de amor e de caridade. E ele dizia para todo mundo que ele tinha negado Jesus, que estava aquele espinho dentro dele. Quando a gente lê aquele livro, Paulo e Estevão, nós percebemos as angústias, os pensamentos de Pedro, as dores, a superação, o preconceito dele. E tudo isso ele superou. E seguiu adiante. Porque sabemos quais são as dificuldades de você se levantar quando você cai. Da sensação de culpa, da sensação de culpa. E essa é aquela sensação de culpa. A culpa, o sofrimento. A gente se açoita. E Pedro conseguiu se levantar, se erguer, mas não tinha muito tempo para ficar chorando. Então,
esse Pedro é um Pedro que precisamos dentro da gente. Eu acho que foi Cristo soube escolher como fosse um diamante, porque ele sabia de tudo isso, sobre as dificuldades, sabia, mas ele tinha o essencial, aquela energia, e a energia de Pedro era essencial para que o, o evangelho, a comunhão com Cristo conseguisse também esse horizonte todo, porque ele foi e ficou, de acordo como o mestre dizia, apacenta minhas ovelhas. E Pedro teve toda essa coragem que precisamos dentro de todos nós. E muito obrigada a todos e até mais.